Maurício, assim, o Felipe chegou... O Maurício também já tá. Sim, jogadores que chegaram no meio do ano, esse ano fizeram uma pré-temporada. Eu esperava ver um time um pouco melhor nesse ano. Um pouco mais solto esse ano. O Vitor tem pouquíssimo tempo, né? Sim. Os outros já estão lá há bastante tempo. Paulinho, que não estreou ainda. Ainda tem o Paulinho. Eu acho que essa encaixe com o Paulinho ele vai ser um pouco mais fácil. Aí sim, eu acho que ele leva um pouquinho mais essa condição técnica do ataque do Palmeiras. Porém, ele vai perder o Estevão, né? Vai perder o Estevão. Uma coisa pelo menos pra mim, criou uma expectativa. Pra mim, pelo menos, posso estar sozinho aqui. Não, eu só não acho que ele tinha só cabeça de bagre e passou a ter jogadores diferentes esse ano. Claro que eu acho não. que tá no mesmo contexto. Mas, por exemplo, o Rony foi um símbolo da era Abel, certo? Um jogador muito voluntarioso. Não é exatamente um jogador primor de técnica. Um jogador super útil. Assim como o Breno Lopes, que foi um titular dele. Né? Inclusive fez gol de título de Libertadores, foi um jogador importante. Foi titular em 23, não. No título e foi de titular em 23, com o de ataque titular era eu acho que hoje ele tá mais, final. Eu acho que hoje, desde o ano passado e hoje, ele tá mais bem servido tecnicamente no elenco. Não sei se é um problema ou é uma solução. A grande questão hoje no Palmeiras é desafogar um pouquinho o menino. O Estevão? Porque toda hora nele. Por isso que a gente colocou esse talaço. Então, Parece que o único jogo do Palmeiras hoje é a cabeça fria, que é o lema dele, e bola do Estevão, Estevão. Ele tem condição de ter alternativas, de fazer essa bola girar, de chegar do lado esquerdo, de ter algumas jogadas combinadas numa zona central. Aí é uma questão tática, e não especificamente de jogadores, ou de condição técnica de jogadores. É isso, é forçar o jogo do Palmeiras a usar um lado, usar o outro e usar essa zona central. Perfeito, também. Ele tem material para o time ser mais do que bola para o Estevão. E assim, o Abel é mais do que isso, com certeza. Só que esse ano, assim, eu acho que tá pobre, cara. Sim, se você pegar os grandes, tá pobre. Eu acho que tá pobre. E para mim a grande diferença é que o Abel, ao longo desses quase 5 anos de Palmeiras, ele foi encontrando soluções para perdas, para lesões, para mudanças, para fases ruins, porque não é a primeira vez que o Palmeiras joga mal sob o comando dele. Mas ainda que não fosse de imediato, ele encontrava. Por exemplo, em 2023, ele perde o Dudu, o Scarpa já tinha saído no final de 22, então o modelo inicial dele tinha o Dudu na esquerda e o Arthur que veio para substituir o Scarpa na direita. Quando ele perde o Dudu, ele tenta colocar o Arthur na esquerda, não funciona, ele tira o Arthur do time, coloca um zagueiro a mais e passa a atacar com os 2 alas, Breno Lopes e Hendrick centralizados. Ali foi uma solução que ele arrumou ao longo da temporada para corrigir um time que não vencia e não jogava bem. Esse ano eu acho o Palmeiras muito parecido com o fim do ano passado. Muito roteirizado, o seu jogo está muito previsível. Os caminhos que o Palmeiras escolhe para chegar à área do adversário, para mim, são muito previsíveis e os adversários começaram a aprender a neutralizar. Porque uma coisa é você neutralizar a ideia, outra é o talento. Mesmo que você saiba o que o Estevão vai fazer, muitas vezes você não vai conseguir pará-lo, porque ele é fora da curva. Nos jogos contra o Corinthians marcou muito bem o Estevão. Contra o Botafogo marcou muito bem o Estevão. Então, vai ficando mais difícil quando todo mundo começa a mapear o que você faz. Eu acho que tá faltando... E mais fácil para o adversário, né? Exato. Se eu tenho que neutralizar só um lado do Palmeiras, eu consigo dobrar a marcação, até triplicar, porque o moleque, às vezes, você precisa de 3. Ou o caminho que você... que a bola faz para chegar até ali. Você triplica, encaixa aqui, sabe que o Palmeiras está com dificuldade de fazer essa bola quando chega ali e dificilmente ela consegue rodar. Agora, isso é uma alternativa que é até fácil de você solucionar. Porque se você joga essa bola no moleque, você tem dupla marcação, às vezes um trio de marcação, você conta, né? Automaticamente você tem mais espaço do outro lado. É uma bola, o Estevão volta de primeira, você pega do outro lado totalmente desguarnecido. Mas aí é treinamento. E para deixar claro, eu tô falando aqui de um treinador, para mim, insuspeito, de qualidade insuspeita, excelente. Eu acho que ele vai melhorar o Palmeiras. Claro. Acho que o Palmeiras vai disputar todos os títulos da temporada para ganhar. Apenas estou constatando que nesse momento, até esse momento, tô vendo o Palmeiras abaixo daquilo que eu espero desse time. Mas, Rizek, é por isso que é importante, não sei se o Lino concorda comigo, mas quando a gente fala, o time tá ganhando e a gente aponta problemas no desempenho. E aí as pessoas reclamam. Mas ganhou aqui, ganhou ali, tá invicto, é líder e tal. Ok, mas tem problemas, não existe time perfeito. E aí esses problemas, quando o time para de ganhar, eles são os mesmos, eles se repetem. Então, muita coisa que a gente vê hoje acontecer no Palmeiras também aconteceu quando ele ganhou o campeonato, também aconteceu quando ele ganhou do Botafogo, quando ele ganhava os clássicos, quando ele foi tricampeão paulista. Eles não surgiram todos eles
do dia para a noite. Ele vem resolvendo problemas ao longo da trajetória dele no Palmeiras. Então, assim, por isso que às vezes a gente fala de performance além do resultado. Porque ontem ele podia ter ganhado o jogo no final. Poderia. A bola mais clara do jogo foi do Flávio Lopes. E o time teria os mesmos problemas que a gente está apontando. Na fase boa ele ganhou vários jogos assim, que tudo estava equilibrado, numa escapada do Palmeiras ia lá e resolvia. É que ele está há tanto tempo no Palmeiras que ele está dando voltas, né? Então ele está começando um novo ciclo agora. E é natural que a gente até olhe o trabalho dele como olhava lá no começo, quando ele chegou, né, do jogo direto do Abel, do time que era muito operário, marcador, às vezes cruzava a bola demais na área, que era viciado em resolver rápido demais as jogadas. Então essas coisas vão acontecendo em ciclo, mas acho que a exigência para o trabalho dele aumentou, a qualidade do elenco cresce, mas tem a ver com fase também. O Felipe Anderson parece estar dando indicativos de que vai ter um ano melhor, de que fez uma pré-temporada mais adequada, de que se preparou um pouco mais. Eu achei que ele entrou bem no jogo ontem, sabia? Entrou bem. Acho que ele vai crescer, o jogo dele vai. Eu sinto falta de alguém mais próximo do Veiga para trabalhar mais curto. Acho que o Palmeiras ficou previsível quando você anula o Veiga. Se você cola alguém no Veiga e tira aquela transição por dentro do Palmeiras, não tem outro. Você não encontra outro jogador. O Evangelista agora, com a chegada dele, ele tem um jogo mais elaborado que o Zé Rafael. Eu não estou dizendo que é melhor que o Zé Rafael, que saiu foi para o Santos. Mas ele tem um jogo mais elaborado, ele tem capacidade de encostar mais à frente e criar. São outros processos, mas que o Veiga ficou previsível, marcável e o fluxo de bola para ele está interrompido pelos adversários, está. O jogo do Palmeiras pelo Veiga ficou manjado. Por isso que o Veiga caiu. Inclusive, a dupla de volantes que ele escala ontem talvez seja mais ofensiva que ele já tenha escalado desde que ele chegou ao Palmeiras. Evangelista e Richard Rios. Não tem o Aníbal Moreno, não tem o Emiliano Martinez. O próprio Zé Rafael virou um camisa 5 de qualidade enquanto ele teve força física para isso. Ontem, nenhum dos dois passa perto de ser um 5. Ele tentou transformar o time em alguma coisa mais ofensiva, mas os movimentos, as dinâmicas eram basicamente as mesmas. Eu usei um paninho do meu filho de 3 anos para passar pano pro Abel aqui no dia em que o Palmeiras poderia ser eliminado do Campeonato Paulista pro Botafogo. Porque eu falei, cara, ser eliminado do estadual é o que pouco importa. Certeza que esse time vai começar a jogar bola. E de lá para cá eu não vi evolução. Pelo contrário, eu vi o Palmeiras jogar mal os 2 jogos com o São Paulo que fez no Campeonato Paulista, tanto a semifinal como na fase de grupos. Vi o Palmeiras não jogar nada contra o Corinthians, nada mesmo. Nos 2 jogos, criou muito pouco. Nos 2 jogos da decisão, e na estreia o cenário se repetiu. E aí na coletiva de ontem, obviamente, que o papel do jornalista, do repórter, é questionar o Abel sobre isso, né? Os mecanismos de jogo do Palmeiras e tal. E o Abel não curte muito ser questionado. Ele não gosta. Não gosta. Ao passo, se tu tinhas algum crédito com o Gajo, pelo que tu falaste antes, com esse teu quadro aí, tu acabaste com tudo, né? Não, mas... Não, esse quadro tá bom. Mas o Abel, se alguém mostrar isso aí pro Abel... Ele vai tirar o teu crédito, com certeza. Porque ele não gosta de crítica e ele não... Mas isso aqui é óbvio. Eu quero crédito no banco, amigo, no banco. Paciência, tô falando o que eu acho, né? Assim, você não gosta de crítica, não pode ser treinador de futebol, né? E professor, senta aqui do nosso lado. Paciência, Não, ele vai pior ainda, vai ser mais criticado ainda. Aliás, assim, eu adoraria, cara, o Abel já foi entrevistado. Aliás, a primeira entrevista que ele deu aqui no Brasil foi no Seleção. Foi excelente o papo. Eu já convidei várias vezes, adoraria conversar com o Abel sobre futebol, adoraria, mas assim, não é só elogio, né, que a gente faz a treinadores. No momento, eu acho que ele é um dos mais elogiados sempre, tá 3 anos sendo elogiado. Não, e acho ele excelente, é o maior da história do Palmeiras, mas no momento, mas pontualmente, acho o time dele tá com problema. Mas acho que o cara passou do ponto também ali. O repórter? Vamos dar uma olhada, então. Vamos dar uma olhada. Não, foi de cruzamento. Se eu sou o treinador, eu falava, você não fala mais nada, você não viu o jogo. Então, vamos dar uma olhada para vocês em casa tirarem as conclusões. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos
80, não são 100. São feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo, é a sua opinião. Primeiro, o Abel não foi grosseiro, hein? Não foi grosseiro. Não, de jeito nenhum. Ele acabou virando um debate a entrevista. É que eu acho que entrevista nunca é espaço para debate. O repórter deveria perguntar objetivamente e ele responde se quiser. Se quiser. E acho que a gente perdeu a chance, mais uma vez, de poder conversar com o Abel sobre problemas do time dele. É muito difícil ver o Abel falar sobre deficiências do time dele. Ele sempre dá um jeito de ir pela tangente. Foi o que ele fez, mas ele não foi grosseiro com o repórter. Isso não e o foi. Repórter, não sei quem é, nem quero saber. O repórter é o Pedro Marques da Ele Jovem fez Pan. uma bela primeira pergunta. Concordo. Fez uma bela primeira pergunta. Ele falou tudo que todo mundo está enxergando. Concordo. Aí ele foi mal quando falou que foi cruzamento. E insistiu no cruzamento. E aí depois eu também acho que o repórter, quando falou, você deveria analisar o Palmeiras, só o Palmeiras, acho que aí ele tá errado também, né? Porque Concordo aí com você. o Abel, ele, num Campeonato Brasileiro, ele tem que analisar tudo, ele tem que ver tudo, Concordo. ele tem que saber muito mais dos adversários também. Inclusive, quanto mais coisas ele analisar, mais enriquece Exatamente. o conteúdo. Meu ponto é o seguinte, o Abel não foi grosseiro, não foi, pelo contrário, foi educado. Tá tudo bem ele. Eu só lamento que é muito raro a gente conseguir ouvir o Abel abertamente sobre defeitos do time dele. Ele não gosta de falar, certamente ele sabe que o Palmeiras tem problemas, Claro. mas ele não os torna públicos. É difícil, diferentemente de outros técnicos, é difícil você tirar do Abel uma análise dos defeitos do Palmeiras. A não ser quando ele queira passar recado pro time dele. Aí ele usa a entrevista para passar recado. Mas ter um papo franco, aberto, sobre problemas do time dele, é muito difícil entrevistar o Abel. Mas o sobre repórter isso. nesse aspecto foi até bem, né? Porque puxou o assunto, conversou. Por mais momentos como esses em coletiva, cara, eu acho até que ele não foi tão mal assim. Não, ele foi conversa, bem, só acho que argumenta. o Abel tem o dever de analisar todos os times. O Abel conversou, o Abel não estrilou, o Abel foi correto. Sim, não, o Abel legal, foi um momento bom. Eu só lamento que a gente raramente consegue tirar do Abel percepções sinceras sobre problemas do time dele, a não ser quando ele quer passar um recado pro time dele. É que no fim das contas virou um mosaico de coisas que não tem nada a ver, né? O gol do Inter num cruzamento é uma jogada totalmente trabalhada de maneira diferente, com uma infiltração. Tem aí a jogada do Inter desde o Não tem começo? nada de cruzamento. mas Tem assim, uma inversão. Então é esse o ponto que ele quer chegar. Na discussão era esse, que a jogada dele foi um passe pro Flávio Lopes.